Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado, eu sou o professor Toninho e esse é o Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins, com direção e trabalhos técnicos de Marcel Nishihara. Hoje nosso convidado é um escritor nativo aqui do bairro da Grande Vila Prado, nosso querido Além Santos, um querido ex-aluno, que eu tenho um carinho muito especial por ele, que hoje fará uma análise, uma resenha, como vocês queiram, sobre um livro escrito sobre Vila Prado, que chama-se Vila Prado, Entre Ruas e Memórias. Esse é o nome do livro. Escrito especialmente pela pesquisadora Maria Lúcia Derisso. E contém também alguns poemas de poetas da UATIDA, que é da FESC Vila Prado, Universidade Aberta da Terceira Idade, para quem não conhece, e também alguns participantes de um concurso literário 60 mais, alguns poemas muito bonitos. Hoje ele terá aqui, vamos dizer assim, uma tribuna livre, Ele vai conversar sobre nós vamos conversar, sobre esse livro, que eu acho que é muito interessante. Tem aqui um pequeno resumo, de como o bairro foi se desenvolvendo, enfim, ele vai comentar conosco sobre isso aí. Tudo bem, Além? Tudo bem, professor. Saudação a nossos ouvintes. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez, Já tive a honra de uma entrevista aqui e agora vamos conversar um pouquinho sobre este livro, O que dizer, Primeiro, devo dizer que para mim foi uma experiência muito interessante ler esse livro, por ter morado na Vila Prado, e antes eu não conhecia muito da história do bairro. A partir desse livro, então, foi um contato que deu muito mais personalidades para muitos edifícios que eu conheci, para muitas esquinas, praças. Então foi uma experiência, Então espero passar um pouquinho aqui na nossa conversa de o que é esse livro e o quão gostoso é esse livro, principalmente para quem é ali, da Vila Prado, tem uma relação com o bairro. Bom, esse livro, ele tem uma divisão, em 3 partes, o senhor já mencionou, a primeira parte aqui da Maria Lúcia Derisso, que traz um contexto histórico do bairro. Então, conta desde do loteamento ali das primeiras fazendas, as primeiras ruas, as travessas surgindo, e traz, então, essa perspectiva histórica, que é um trabalho muito interessante, feito pela Maria Lúcia. Logo no começo, ela se apresenta, ela diz que não é historiadora, mas ela tece essa história a partir de memórias próprias, a partir do que as pessoas do bairro contam para ela, do que os pais dela contavam as histórias, e também de uma pesquisa, Ela realizou uma pesquisa em documentos, em artigos, em jornais, para recuperar muito da história do bairro, Então, como é chamado aqui, ela nos diz, se chamava de Vila dos Índios e Vila das Cabras, Esses apelidos que tinha ali, Que a vila começou a partir muito associada com a estação de trem, com a linha ferroviária, com trabalhadores que vinham trabalhar na linha de trem e vinham com suas famílias. Então, é muito interessante ver essa formação de um bairro onde não tinha uma circulação de pessoas morando, mas elas vão surgindo pela realidade social, econômica dali, e os loteamentos vão acontecendo, vão surgindo empresas, e essa história vai se prolongando, Onde nós começamos, 1893,
Tem tempo, né? Inclusive, esse livro é comemoração de 130 anos da Vila Prado, certo, professor? Sim, exatamente. Algo muito curioso da leitura dessa parte histórica, não só os locais nós vamos registrando aqui, né, tendo uma visualização do mapa, então as primeiras 3 ruas paralelas à linha do trem e as travessas, né, travessa 1 até a travessa 8 ou 9, aqui o número não é dado exatamente, e nós começamos a ver a entrada em cena aqui de vários nomes que hoje são muito conhecidos, mas hoje são nomes de ruas, avenidas, prédios. Aqui são as pessoas mesmo, né? As pessoas que participaram, foram personagens dessa história do bairro e temos essa chance, então, né, de conhecer um pouquinho de cada uma dessas personalidades, podemos chamá-las assim, e entender qual que foi a influência de cada uma, de onde estava vindo, qual foi a época em que chegou aqui no bairro, com quais interesses, né? Tinha os fazendeiros, os empresários, né? O pessoal que trouxe aí o comércio também. E tudo isso acabava movimentando, trazendo mais pessoas para a região, né? E aumentando a demanda desse loteamento, da construção de casas. O que o professor nos diz? Traga o seu conhecimento de historiador. A necessidade, né? O bairro nasceu praticamente por causa da ferrovia, né? As pessoas precisavam de moradia, né? Então o bairro foi surgindo. Eu quero fazer um parêntese aqui, gente, para dizer que o Allen Santos é um escritor, né? Um escritor que está fazendo análise de um livro. Vocês estão vendo que está fazendo com muita propriedade, porque realmente ele sabe, ele conhece da arte, né, de escrever. Ele é um escritor. Quantos livros você já, fazendo parênteses, quantos livros você já publicou? Boa pergunta. Eu acho que eu estou no 6º. Acho que eu estou no 6º livro. Às vezes eu perco a conta também. Para vocês verem como o garoto E sabe de que escreve bem. Para a escrita, né, a gente busca muito as primeiras noções de lugar, né, onde o nosso imaginário se criou, né. Então, ter encontrado esse livro aqui me reforça muito ideias que eu já tinha, assim, o que é a Vila Prado, né, porque eu cresci ali, mas conhecendo aqui de fato, algo que eu achei muito interessante no livro e muito bem descrito aqui, é o surgimento de alguns grupos escolares, né? Aqui a história do grupo Bispo Dom Gastão, do Colégio Diocesano La Salle, do Senai, da Escola Senai, e do próprio Jesuíno de Arruda, que foram 4 escolas pelas quais eu passei. E eu não sabia a história, eu conheci a história delas, né? Como cada uma surgiu, algumas mudaram de endereço, né? Até a construção do prédio onde elas são hoje. O próprio Diocesano La Salle, né? Tinha apenas o casarão, né? O casarão do Major. E depois que foi construído esse prédio na frente, eu já entrei nos dois, né? Eu tinha aula nesse prédio mais novo aqui do La Salle, na frente. Mas também já tive algumas atividades dentro do casarão do Major. Uhum. Antes eu estava lá dentro, mas eu não conhecia essa história. Agora é outra perspectiva. Eu acho que a história é algo muito importante, né? Uma disciplina muito importante para se entender, né? De onde é que viemos, né? Com a história da nossa... Sim, porque nós chegamos no mundo, assim, parece que já tá tudo pronto, foi tudo fácil. Aqui, né, acompanhando mais de um século da história, a gente vê que não foi assim tão rápido, né? Algumas passagens aqui, né, descritas, como a construção da passagem do centro via Travessa 8, que é dito aqui que foi uma luta de mais de 2 décadas para conseguir fazer essa obra, para facilitar a passagem da Vila Prado pro centro ali, né? Que era uma coisa muito requisitada pelos moradores, porque senão tinha que fazer um contorno muito grande, não é isso?
E também aqui é descrita a construção do próprio viaduto, né? O viaduto, qual que é o nome oficial dele? Eles mudaram o nome, né? Agora Mudaram não o tô nome. recorrendo. Era o Era viaduto 4 de novembro, se não me engano, né? 4 de novembro, e depois ele ainda mudou de nome recentemente, né? Que também tinha essa mesma questão de facilitar a passagem, né? Do lado de cá e o lado de lá da linha do trem. O que mais aparece aqui? Aparece o Luizão, aparece a Caixa d'Água, que hoje é a Biblioteca Euclides da Cunha. Municipal, né? Sim. Eu gostei muito de conhecer a história dos cinemas. Esses eu não cheguei a conhecer, né? Já não funcionam mais hoje. E para você ver a peculiaridade, né, do bairro, né? Um bairro que tinha cinema, que tinha... sim, Era diferente, né? Diferente dos demais bairros, né? exato. É praticamente uma cidade Uma por si cidade. só, né? Tem a sua própria cultura. Aqui era que tinha alguns locais que recebiam circo, teatro. Então é uma vida que foi se construindo nas suas várias esferas aqui no bairro, né? O que mais? O bonde. Não tem como falar da história da vila e de São Carlos Sem eu falar do bonde, né? sem lembrar dos bondes. O Marco Bala é um historiador que escreveu bastante sobre os bondes. Não sei se você conhece os escritos do Marco Bala. Inclusive tem texto do Marco Bala lá mais pro final desse livro. O que mais temos aqui? Passando então um pouquinho, essa primeira parte, né, que traz muito desse contexto histórico, conta também aqui da criação do cemitério, algo que eu achei um paralelo muito interessante, né? Inevitável não lembrar de Sucupira, a autora destaca aqui pra gente quando ela conta a história do cemitério. Que foi inaugurado o cemitério, mas o primeiro velório, o primeiro enterro lá acabou demorando para acontecer. Realmente. A vida realmente imita a arte, né? É verdade mesmo. Entre outras muitas presenças no bairro importantes, né? Os casarões, as primeiras fábricas, tudo aqui está muito bem contextualizado por esse trabalho que a Maria Lúcia trouxe para a gente, de forma não apenas histórica, mas afetiva, né? Eu acho que ela soube trazer com um pouco do que ela viveu, com um pouco do que ela ouviu falar. Então, é como conhecer os seus antepassados, né? Então, eu achei muito interessante. E essa primeira parte do livro, ela praticamente traz as estruturas do bairro, né? A gente visualiza muito a criação das ruas, das travessas. Parece que foi até os anos 70, né? Aqui a pesquisa dela, isso, foi até os anos 70. Acho que foi algo assim, ela vem até essa época. Porque o bairro, inicialmente, ele se caracterizou assim como um bairro residencial, né? Uhum. O que não é mais hoje, né? Principalmente aquele centro ali do início da Vila Prado, hoje é altamente comercial, né? Sim. Mas no início aí era residencial. Mas já algumas indústrias também já estavam se instalando aqui, né? No bairro. Sim, o que torna o bairro também muito diferenciado, né, dos demais. E a gente vai, a partir da chegada dessas indústrias e até do comércio, entendendo por que aqui, por que nas proximidades da linha do trem. E é muito, muito interessante ver isso, porque as coisas não são como são por acaso, né? Elas têm uma história. Você vê que o capital do café vai sendo transferido aos poucos, né, para a indústria, porque o café já começa a entrar em crise. No início a indústria estava muito atrelada ao café, né? Eram indústrias que supriam necessidades da cultura cafeeira, né? Mas depois foi se distanciando. Inclusive, é um bom material para explorar a história em si, né? A história talvez até do país, a partir do contexto
local Sim. do bairro onde a gente está e entender o que estava acontecendo na economia do país nessa época. É algo muito Exatamente. interessante. Agora, a parte 2 desse livro, ela complementa a parte 1 de uma forma encantadora. Você poderia ler alguns poemas, se for Sim, possível? eu separei aqui alguns trechinhos, eu vou ler Mas, alguns. por favor, me fala por que encantadora. Encantadora por quê? A primeira parte, ela deu a estrutura, certo? Então, ó, surgiram as ruas, os casarões estavam Desculpa, eu ali. pensei que você ia falar dos poemas, não Sim, está falando. eu vou falar, tá tudo conectado, tá tudo conectado. Porque a partir dessa perspectiva estrutural e histórica que a gente tem na primeira parte, então a gente começa a enxergar a cidade, o bairro Vila Prado, como que surgiu. Quando nós entramos aqui nos poemas, nas crônicas, nós começamos a enxergar mais de perto ainda, por dentro, como que é essa vida que pulsava dentro da Vila Prado. É apaixonante. É apaixonante. Por exemplo, olha aqui, um destaque, uma frase que eu vou destacar aqui, do texto Uma Vida na Vila Prado, da autora Lourdes Aparecida Scala. Olha que frase interessante aqui no meio do parágrafo. Em 1949, meus pais ajudaram a carregar as pedras para o alicerce da igreja Santo Antônio. Em novembro daquele ano, nela se casaram. Então a gente vê, ao mesmo tempo, a construção da igreja, e aí um símbolo para a construção do bairro em si, com a vida que estava acontecendo ali. Quem estava construindo a igreja são as mesmas pessoas que dali a uns meses estavam casando na igreja. Então, as coisas são muito conectadas e os poemas dão essa vida, dão esse entendimento mais humano de como o bairro nasce, de como o bairro evolui, né? Aqui um trecho, uma estrofe de um poema do Marcos Moreno, poema Vila Prado. Olha que verso bacana. Salve, salve, Vila Prado, bate forte o meu coração, de São Carlos és o orgulho, feliz quem pisa nesse chão. E muitos desses textos, eles trazem essas recordações. Existe um carinho, né, dos autores pelo bairro e eles transmitem aqui nesses poemas e crônicas de uma forma muito, muito legal, porque entre ruas e memórias, de fato tem muitas memórias aqui e até falta a palavra para dizer como é bonito ver isso, né? Realmente é muito bonito. Você tem toda a razão. É isso que nos apaixonou, né? Tanto é que a gente criou esse instituto pensando nessa beleza toda, nessa história toda que tem a Grande Vila Prado, né? Sim. Faço aqui um destaque ao texto do senhor, o texto do professor Toninho, que é uma homenagem também, né, ao professor Mauro Luiz Tobias. Ele dava aula lá no Jesuíno, Nossa, né? Excelente professor. Nossa. Não cheguei a ter aula com ele, mas eu língua via. portuguesa. Uma verdadeira autoridade mesmo. Sim. E aqui o professor explora o quanto ele foi um incentivo, né, para suas próprias publicações. Algo muito, muito bonito, a gente vê um carinho, e não só no texto aqui sobre o professor Mauro, mas em outros textos a gente vê personalidades que marcaram, né, o bairro, a vivência aqui, as pessoas, que no final das contas a história é feita de pessoas, não é mesmo? Certamente, né? Aqui, deixa eu ver, o Parque do Bicão, muito interessante também ver o Parque do Bicão aqui, muitas histórias. Antes de ser o Parque do Bicão, na verdade, era uma represa, né? Como é que chamava? Represa do Turco, era que chamava? Do Turco mesmo. Isso, Represa do Turco. Era uma fazenda, né? Era uma local, fazenda. Era a fazenda do Turco. Do Turco, que eram os Salum, né? Que eram libaneses. Na verdade, não eram turcos. E a gente vai conhecendo tudo isso. Então, antes do Bicão, tá tudo aqui escrito, né? Várias histórias sobre como era antes, né? Na Represa do Turco, as crianças e os adolescentes indo lá nadar.
Às vezes até algumas coisas trágicas aconteceram por lá também. Sim, Tudo isso relatado aqui pela voz poética de quem estava, ou quem ouviu, ou quem estava de perto, né, dessa história acontecendo. E quem conta é a Maria Lúcia, né? Essa história Sim, ela mesma conta aqui, né? Até, olha aqui, ó. Um diálogo que acontece em torno de uma decisão. Vamos lá ou não na represa do Turco nadar? Olha o seu Nicola aqui. Seu Nicola também lembrado aqui. Nossa, o seu Nicola é uma personalidade importantíssima da Vila Sim. Prado. Agora, um texto da Vanilda Gomes, Depois daquela Noite, um trechinho que eu queria ler. É um texto muito, muito poético, o dela. Olha só. É necessário ouvir o silêncio, porque é dele que vêm as respostas mais sinceras. A vida grita, chama, implora que a gente vá, que a gente se permita. E é preciso coragem para atender a esse chamado, mas também é libertador. Desde aquele dia não pude mais voltar, e não quero. No final do texto ela encerra, comecei a florir. Ela está contando da experiência de vida dela, né? E relacionado com o bairro. Não só ela, como também a Soninha Duarte, elas trazem histórias sobre como que o bairro foi importante para a vida delas, para a adaptação delas aqui na cidade. Elas vieram de fora, mas o bairro foi importantíssimo para elas. Um local acolhedor, né, em que elas puderam tecer as suas vidas. A Soninha Duarte é terceira, uma atriz muito, muito boa, excelente atriz. assim como o professor Toninho. Não vamos nos esquecer dos talentos teatrais do professor também. Agora, a terceira parte do livro, só para a gente completar aqui o nosso bate-papo, que é do concurso literário 60+. Importantíssimo esse concurso. Aqui tem tanto texto bonito, eu acho que todo mundo que é da Vila Prado, mas também de São Carlos e da região também deveria conhecer esse livro. Queria fazer um destaque aqui para um trecho, cadê? Rua Larga, Coração Estreito, Maria das Graças Volpe Nunes. Aqui ela traz descrições tão lindas e sensíveis. Olha só. Seus passos pequenos, apoiados em uma bengala, se repetiam após cada pausa, apesar das dores. Dizia que o andar era doloroso, mas necessário. O que ela não sabia é que esse andar era parte do cenário daquela rua. Então tem uma descrição, né, de um andar de uma senhora ali na Rua Larga. E depois continua mais um pouquinho. Ó, nesse domingo, conforme já anunciava sua ausência nos dias anteriores, aquela quadra era a mais triste de todas. A rua já não seria larga o bastante para as lágrimas do IP. Então esse sentimento de perda, de saudade, relacionado com o espaço mesmo da natureza ali, os IPs, fazendo a relação. Por que o chão está tão coberto das flores do IP? O IP está chorando. Então, assim, tem muita poesia, coisas lindíssimas, emocionantes aqui nesse texto. E 100% aqui na ambientação da Vila Prado. É conhecer o bairro com outros olhos, com outras perspectivas, de uma forma muito afetuosa que nos faz sentir a vida, né? Todo o passado invadindo o presente e fazendo a gente sentir essa história viva, né? Poxa vida. Além, você fez uma interpretação... Bom, sou um escritor para fazer uma interpretação tão sensível desse livro. Poxa vida, gostaria de agradecer muito a sua presença, né? Nosso tempo é relativamente curto. Mas você estará presente outras vezes aqui, certamente, né? Porque, com todo prazer. Porque já estamos percebendo que nós temos muito potencial para ser explorado aí, né? Para os seus escritos. Você vai voltar lá outras vezes aqui, certamente. Né? Uma sequência de vezes. Com muito prazer. É isso, ouvintes da Rádio Fiscal. Agradecemos a audiência de vocês, ressaltando que o livro Vila Prado, Entre Ruas e Memórias, está disponível de graça no site da editora Rima. E os detalhes vocês acessam na descrição desse episódio. Até mais. Tchau, tchau.